E aí, pessoal, beleza? No ficheiro de hoje vamos falar sobre um tema econômico, a Grande Depressão de 1929. Vamos lá então. 1. Fatos. A extensão da depressão. Estamos habituados a ter uma visão que nos é transmitida nas escolas e no debate público de que a Grande Depressão teria significado um fracasso do capitalismo. A Grande Depressão, como ficou conhecido o crack da Bolsa de 29, é apontado como um sinal de insuficiência do princípio do laissez-faire e um motivo para que se imponham regulações de mercado no capitalismo. As causas que são apontadas para a Grande Depressão são causas que vão neste sentido. Ao lado dessa visão mainstream, existe uma opinião menos conhecida, mas que é muito importante. É a opinião dos próprios teóricos liberais. O modo de ver a depressão, as causas e possíveis soluções para ela é diverso. A Grande Depressão gerou efeitos catastróficos na sociedade americana e no mundo inteiro. 25% da força de trabalho americana ficou desempregada. Eram 13 milhões de americanos. Um número parecido com o atual no Brasil, só que na época os Estados Unidos tinha bem menos gente. Milhares de bancos, centenas de milhares de pequenos empreendimentos foram à falência. Os ciclos econômicos anteriores haviam sido provocados por uma fórmula infalível que leva à expansão e subsequente contração. A oferta monetária sobe, expansão do crédito e depois a retração em consequência disso. Só que no caso de 1929, algumas medidas governamentais específicas contribuíram para que a queda da bolsa se cronificasse em uma situação de recessão global. Mas para entendermos bem este contexto, é interessante contrastá-lo com a depressão de 1921. A chamada depressão esquecida. No ano de 1921, houve uma depressão nos Estados Unidos. O desemprego campeou, foi de 5% para 12%. A contração da economia foi na casa de 17% e os preços caíram 10%. Um cenário bastante grave. Qual foi a solução adotada? O presidente Warren Harding deixou os salários caírem livremente, o que fez os custos de produção das empresas serem equalizados. Depois ele cortou 50% das despesas do governo, reduziu a dívida americana e ainda conseguiu reduzir o imposto de renda. Resultado? Em 1923, a depressão tinha ido embora. Esse é um exemplo amplamente propalado da solução tipicamente liberal para o problema. Basicamente, o que o governo fez foi não agir de modo intervencionista. Ele cortou os gastos e reduziu tributação. Essas medidas, feitas por um espírito liberal, foram sucedidas por outras medidas, vistas pelos liberais como a verdadeira causa da depressão de 29. 2. O cenário. Quais foram essas medidas? Vamos ver. Primeiro, a política expansionista do Banco Central fez os juros decaírem artificialmente de 6% para 3,5% até 1927. Segundo, a ampliação da oferta monetária permitiu que especuladores pegassem empréstimos com facilidade e usassem esse dinheiro para comprar ações num baixo preço e depois venderem a preços muito mais altos. A ampliação da reserva monetária foi feita após um período de queda da atividade econômica, que aconteceu em 1924. Essa ampliação foi realizada tendo em vista o sistema vigente das reservas fracionárias. O conceito de reserva fracionária é crucial para entendermos por que os bancos quebraram na depressão. Basicamente, a reserva fracionária funciona da seguinte maneira: os bancos podem emprestar valores muito mais altos de dinheiro do que os depósitos sob a sua guarda, desde que tenham uma reserva deste valor em ativos facilmente liquidáveis. Então, se eles têm 500x em reserva, eles podem emprestar, por exemplo, 5.000x. A ideia funciona apenas tomando como base o comportamento habitual dos clientes do banco, de que eles não vão retirar boa parte do que depositaram nos bancos na mesma hora e no mesmo momento. Caso acorram massivamente e queiram retirar 4.000x, simplesmente não poderão, o que fará com que o banco vá à falência tentando devolver os depósitos dos seus clientes. Ocorrendo isso, eles quebram. Obviamente, em uma situação de pânico econômico, onde as pessoas acorrerão desesperadamente para os bancos para tirarem o seu dinheiro, a reserva fracionária mostra seu lado frágil. E geralmente os bancos centrais procuram auxiliar os bancos comerciais para que eles não quebrem. E quando isso não é possível, pode haver uma quebra sistemática de bancos. E foi o que ocorreu em 1929. Terceiro, como toda distorção econômica tem seu preço, o Fed resolveu, já às portas de 29, em 1928, reverter a queda dos juros, e em 5 meses, os juros foram restaurados a 5%. Isso provocou a seguinte consequência: havia agora menos disposição para os empréstimos, já que os juros estavam de maneira súbita muito mais altos. Isso quebrou a fase de especulação desordenada, mas o fez de uma forma abrupta, então muito menos dinheiro ficou girando na farra especulativa.
até que finalmente esse descompasso provocou uma queda súbita de 12% na Bolsa de Valores. Mas não foi a única medida que provocou essa queda. Vamos ver a outra. Em um ato governamental que nada tem de liberal, o presidente Hoover passou a tarifa Smoot-Hawley, em que se impunha tarifas protecionistas para mais de 20 mil produtos. A súbita tarifa protecionista, algo que nunca foi visto na história americana e não desse jeito abrupto, fez com que os investidores retraíssem violentemente os seus investimentos na bolsa. O presidente do JP Morgan declarou à época o que dava medida do seu desespero. Abre aspas. Eu quase me prostrei de joelhos perante Hoover para implorar que ele vetasse a assinina tarifa Smoot-Hawley. Fecha aspas. E o presidente da General Motors europeia observou com acuidade profética que aquilo levaria a, abre aspas, mais severa depressão jamais vivenciada pelo mundo. Fecha aspas. Como se pode ver, não estavam errados. Segundo muitos analistas, essa tarifa protecionista foi o estopim maior para a depressão. A partir dela, houve um efeito dominó. Os Estados Unidos elevaram seu protecionismo contra produtos de outros países. Outros países faziam o mesmo em suas fronteiras. E daí o protecionismo foi escalando em todos os lugares. O mercado de ações pressentiu. Quando Hoover anunciou a Smoot-Hawley, as ações industriais caíram 20 pontos em um dia. 3. Os erros de Hoover. Mas, como nada que é ruim não pode piorar, a queda súbita da bolsa foi cronificada pela intervenção governamental do presidente Hoover. 3 foram as medidas tomadas para reagir à queda da bolsa. Vamos ver elas. Primeiro, os salários não deveriam diminuir de qualquer maneira. Hoover entendia que uma queda do salário, mantendo a queda natural dos valores, acarretaria uma perda na sua base de apoio política. Então, ele queria que os salários se mantivessem no mesmo nível, independente da situação real da economia. Obedecendo à orientação da nova economia, que conferia ao Estado um papel organizador muito maior, Hoover ainda estimulou os governantes estaduais a aumentarem as suas despesas e contraírem empréstimos para investirem em obras públicas, com o objetivo de manter a economia aquecida. Evidentemente, isso agravou ainda mais a situação. Segundo, ora, se os salários permanecem o mesmo, com a economia sofrendo uma aguda desaceleração, qual a tendência natural? Desemprego. Mas pelas mesmas razões políticas se queria evitar o desemprego. Então ele também negociou que os trabalhadores não deveriam ser demitidos em razão da queda da bolsa. E terceiro, em troca dessas duas medidas, Hoover negociou com os grandes empresários da época, que incluíam Henry Ford, da Ford Motor Company, Alfred Sloan, da GM, e Pierre Dupont, da DuPont Chemicals, que iria negociar com trabalhadores e sindicatos para evitar greves e demandas adicionais no período de reajuste da economia. E isso aconteceu, de fato evitaram-se as greves. Contudo, as consequências foram galopantes. Uma das consequências mais graves foi a queda na quantidade de exportações dos produtos americanos. O motivo era simples. Com a tarifa Smoot-Hawley, o mercado americano passou a se fechar para produtos estrangeiros. Quando os demais países começaram a corrida de proteção dos seus mercados internos, naturalmente os setores mais exportadores dos EUA sofreram com isso. Eles não conseguiam mais exportar. Não se importava como antes, mas também não se exportava. E com isso, a agricultura e alguns outros setores que dependiam fortemente da exportação para se manterem, começaram a colapsar. Empresas que dependiam da exportação para manterem suas receitas não podiam se adaptar de uma hora para outra e atacar um mercado interno. Elas quebraram. E foram quebrando uma a uma. A economia do sistema industrial depende de uma quantidade de fatores gigantescos e se torna dependente de trocas internacionais. Como ensinou Milton Friedman, um lápis é feito pelo grafite de um país, a madeira de outro, a cola de outro e por aí vai. Então as dificuldades de importação e exportação geraram dificuldades de produção que se multiplicaram quando o crédito passou a ser drasticamente reduzido. Mas por quê? Porque os bancos, como explicamos acima, também quebraram, já que em um período de pânico econômico no qual as pessoas estavam ficando desempregadas, ocasionou uma corrida para os bancos para retirarem as suas reservas. Se você tem uma poupança e de repente perde o emprego e há uma situação de pânico econômica difundida pelos meios de comunicação, qual a atitude de se esperar? Que você vá a um banco e pegue sua poupança de lá, não é? E com isso os bancos foram quebrando, eles não podiam mais emprestar para as empresas em processo de declínio de venda. Elas não tinham de onde tirar o dinheiro, resultado, quebraram também. Resultado seguido, mais desemprego e mais pessoas querendo tirar dinheiro dos bancos.
A depressão até poderia ter sido minorada caso o presidente Hoover tivesse agido de uma maneira semelhante à do seu antecessor, mais afim a soluções de feição liberal. Entretanto, como quis estabelecer 3 condições impossíveis, que seria a segurança salarial e de emprego em situação de queda na economia e tarifas protecionistas a contrapelo da indústria exportadora, o resultado foi o que se vivenciou: uma fase negra na economia norte-americana, falsamente atribuída às causas liberais, quando na prática as causas foram intervencionistas. O assunto é muito complexo e demos apenas uma visão muito aproximada das sutilezas e dos detalhes aí envolvidos. Nos seus traços gerais, essa é a visão liberal da crise de 29. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse ficheiro. Deixe aí seu like, compartilhe com os amigos e deixe sugestões de temas para os próximos ficheiros aí nos comentários, beleza? Um abraço e até a próxima.